Em Bleach existem diversos personagens poderosos. Alguns deles até mesmo possuem poderes capazes de destruir tudo. E nesse vídeo você descobrirá quais são os 10 personagens mais fortes de Bleach, de acordo com os inscritos do canal. Ficou curioso? Então vem comigo conferir a lista. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. E já ativa sua bancaia aí no like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? Bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, um tempo atrás eu fiz uma postagem na aba comunidade aqui do canal pedindo para vocês comentarem quais os 10 personagens mais fortes de Bleach e teve vários comentários. E claro, muitos tiveram bastante diferença, então eu fui em um por um para poder montar um top 10 de acordo com o que vocês comentaram e usei a seguinte regra: o personagem que mais apareceu em determinada posição ficará nela. Por exemplo, digamos que o ser mais poderoso de Bleach, o Kon, obviamente, tenha ficado em primeiro lugar na maioria dos ranks. E assim, ele ficará em primeiro no ranking aqui do vídeo. E por aí vai. Ficou claro? Bom, dito isso, vamos conhecer os 10 personagens mais fortes de Bleach agora. Não, calma. Ainda não, porque preciso fazer uma menção honrosa ao Rei das Almas, o ser mais poderoso de Bleach de verdade, e que a maioria dos comentários deixaram ele de fora do ranking, porque seria óbvio que ele estivesse em primeiro lugar, tamanha a apelação desse ser. Por isso, ele fica aqui como uma menção honrosa. E bom, agora sim, vamos conhecer os 10 personagens mais fortes de Bleach, de acordo com vocês. Em 10º lugar, Kyoraku Shunsui. Ele é um dos poderosos capitães de Bleach e assumiu o cargo de comandante das 13 divisões depois que o velho Yama foi jogar no Vasco. E claro, apesar de ser preguiçoso, o Shunsui é um Shinigami não apenas poderoso, mas também muito inteligente e tomou decisões importantes durante a Guerra Sangrenta dos Mil Anos que foram responsáveis por dar uma luz para a Soul Society, como por exemplo, fazer a Konohana despertar o poder do Zaraki e soltar o Aizen para poder ajudar na guerra contra os Quincy's. Galera, o Shunsui é um mestre em Zanjutsu e é muito habilidoso com as duas mãos. Possui conhecimento em Hakuda para usar, por exemplo, a sua técnica Tsukuyomi, que usou em sua luta contra o Sado Yasutora durante o arco da Soul Society. Além disso, o Capitão de Bleach também é um mestre em Shunpo e expert no uso de Kido, onde se mostrou capaz de usar o Hadou 78, o Zangerin. E claro, o Shunsui possui um poder espiritual imenso, onde não à toa foi nomeado para ser comandante das 13 divisões e também foi capaz de derrotar o espada número 1, Coyote Stark, apenas com a sua Shikai, que por sinal se chama Katen Kyokutsu, que possui a habilidade especial de tornar jogos infantis reais, onde a Zanpakuto faz as regras e qualquer um que pise dentro da sua área de influência é forçado a jogar, incluindo o próprio Kyoraku Shunsui. E a partir dessa premissa, o Capitão de Bleach usa o poder da sua Zanpakuto para utilizar várias técnicas em combate, que não irei citar aqui, porque senão o vídeo ficaria gigante, o que não é a proposta aqui, certo? E por isso, nos leva diretamente para sua Bankai, que é a Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju, onde após a liberação, uma aura cobre uma grande área ao redor do Shunsui. Essa aura muda a percepção dos outros sobre o ambiente, até onde o poder da sua Bankai alcança, fazendo com que percebam tudo como escuro, sombrio e vazio. Faz com que até mesmo algumas pessoas sintam níveis variados de melancolia e desespero. E galera, essa Bankai é baseada no Teatro Suicida, e por causa disso possui 4 atos, onde cada ato possui um efeito diferente sobre qualquer pessoa que esteja dentro dos limites do poder do Shunsui. Em 9º lugar, Lily Barro. Ele é um dos Quincy's mais poderosos de Bleach, claro, senão nem tava aqui, né? Mas enfim, o Lily Barro é o líder do Schutzstaffel, a guarda real do rei Quincy. E também foi o primeiro Standrita a receber uma Shrift, algo que o faz ser conhecido como o homem mais próximo de Deus, e é o Chakra de Virgem de Cavaleiros do Zodíaco fazendo escola. Claro, como todo bom Quincy, o Lily possui domínio na maioria das habilidades básicas dos Quincy's, como a absorção e manipulação de Reishi para criar armas, uso de Blood Venom para defesa e Blood Artery para ataque, e também em Hirenkyaku, que é a técnica de velocidade dos Quincy's. E a sua Shrift é a letra X, que é a de X-Axis,
ou o Eixo X, um poder que permite que o seu rifle perfure qualquer coisa em sua linha de visão, com precisão perfeita e sem a necessidade de projéteis, como por exemplo balas. E galera, esse ataque não pode ser bloqueado por nenhuma defesa. E quando o Lily tem os dois olhos abertos, ele pode usar plenamente o Eixo X. E de acordo com o próprio, isso permite que o seu corpo perfure os ataques inimigos, ou seja, permite que os ataques passem por ele sem fazer dano algum. E claro, ainda vale comentar que o Lily intencionalmente mantém seu olho esquerdo fechado, porque ele acredita que seria injusto com seus oponentes. Mas se ele abrir o olho 3 vezes em uma batalha, ele tem permissão para mantê-los abertos durante toda a luta. E além disso, esse Quincy de Bleach possui um imenso poder espiritual, ao ponto de ser maior do que o de nível de Shinigami de nível capitão, e teria vencido o Kyoraku se ele não tivesse a ajuda da Nanao, porque conseguiu sobreviver à sua Bankai enquanto estava usando a sua Volstagg, que se chama Jiliel, e com ela o Lily mostrou duas formas. Na primeira, ele ganha a capacidade de se teletransportar, ganha a capacidade de voo e o seu Eixo X se torna aprimorado, o que permite ele disparar vários tiros em um adversário a partir dos buracos em suas asas. E com seu poder ativo, o Lily está constantemente em um estado de intangibilidade espacial, o que o torna praticamente intocável por ataques físicos e até mesmo por Kido. E ao disparar dos 6 dos buracos de suas asas de uma só vez, o Lily pode produzir uma explosão poderosa o suficiente para destruir grande parte da cidade em que estava lutando. Além disso, o Lily também pode disparar poderosas explosões de locais distantes do seu corpo, formando portais no ar. E como se não fosse o bastante, ainda possui a sua segunda forma, onde o Stanrita de Bleach ganha a capacidade de gerar novos membros. Pode usar sua técnica Sabaki no Komyo para disparar ondas finas de energia de seus antebraços e mãos, ganha a capacidade de geração de luz e por último pode usar seu trompete, que pode disparar um ataque que causa uma explosão ainda maior. Em oitavo lugar, Zaraki Kenpachi. Ele é o atual capitão da 11ª divisão de Bleach e o 11º Kenpachi, mais conhecido como Ken-chan para os mais próximos. O capitão de Bleach é quase que a definição de poder bruto dentro da obra. Não à toa foi escolhido como um dos 5 potenciais de guerra pelos Quincy's. E Zaraki é um dos melhores espadachins da Soul Society e é muito habilidoso com a espada, apesar de não ter feito aulas de Zanjutsu. E para falar a verdade, ele só teve uma aula com Yamamoto, onde aprendeu Kendo, que o permite usar a técnica Ryodan, que ele usou para derrotar o espada número 5, o Notra. E além disso, ele é um excelente combatente corpo a corpo, onde mostrou conhecimento nesse estilo de luta, principalmente em sua luta contra o Nohana. Apesar de ter aprendido o Shupo apenas na Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, é sim muito rápido. Claro, não é possível falar do Zaraki sem falar do seu imenso poder espiritual, onde depois de derrotar o Nohana e remover seus limites mentais, o Zaraki se torna poderoso o suficiente para lutar e derrotar Grammy Tomox, sem tirar seu tapa-olho, e pressionar Gerald Valkyrie, enquanto o Stanrita foi vastamente capacitado pelo seu poder no milagre e anteriormente havia derrotado vários Shinigamis com um único ataque. A sua Shikai é a Nozarashi, que possui um tremendo poder de ataque, que foi capaz de destruir facilmente o enorme meteorito com um único ataque, e o seu poder de corte também é aprimorado, permitindo que o Zaraki corte sem esforço os corpos de seus oponentes e até mesmo através do próprio espaço. E como se não fosse o bastante, na novel do Izagi, o Zaraki foi capaz de derrotar Ikomi Kodomoi, um dos rolos mais poderosos que já existiu, com apenas um golpe. Mas ainda assim, o Zaraki pode ficar ainda mais poderoso do que já é, usando a sua Bankai, que não teve seu nome revelado até os dias atuais. E quando está ativa, o Zaraki ganha uma forma parecida com um Oni e ganha um aumento de força física e um aumento no seu poder de corte, que já era um absurdo. Porém, como ele não controla sua Bankai ainda, ele fica em um estado berserker e o seu corpo começa a se quebrar por causa da quantidade de poder acumulado que o seu corpo não é capaz de suportar. Em sétimo lugar, Gerald Valkyrie, o Thor de Bleach. É outro dos Quincy's mais poderosos da obra, membro do Schutzstaffel e também o coração do Rei das Almas. Sim, uma parte do Rei das Almas que se juntou aos Quincy's para derrotar o Shinigami, que possui o poder da letra M, que é o The Miracle, ou o milagre. Porém, diferente dos outros membros dos Stanritas, a letra dele é apenas por status, porque ele possui esse poder desde que se separou do corpo principal do Rei das Almas. E claro, como um Quincy, ele é capaz de utilizar os poderes básicos dos Quincy's, como manipulação de reis, Iren, Kyaku e Blood. E também possui um poder espiritual imensurável, que também é maior do que o de um capitão comum. E como testemunho desse poder colossal, o Zaraki Kenpachi, que já havia despertado sua Shikai, libera sua Zanpakuto
Zakou e retira o tapa-olho desde o início da batalha, porque reconhece que o Geralt não é alguém incapaz de lutar limitando sua força. E por falar nela, vem do seu poder do milagre, que permite o Quincy manifestar milagres sobre si mesmo, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos de si mesmo e daqueles ao seu redor, onde ele também sugere que quanto mais improvável é de um evento específico acontecer, mais provável é que o milagre ocorra, e assim fazendo com que esse evento específico realmente ocorra. Como por exemplo, ao enfrentar Byakuya, Hiraku e Renji, o Geralt observou que seria impossível para ele vencer em qualquer circunstância normal. Daí, o poder do milagre aumenta seu poder e permite a sua vitória. E além disso, vale comentar que com esse poder do milagre, ele possui um empoderamento de dano, onde ao se concentrar no medo das pessoas de serem incapazes de destruí-lo, o Geralt pode encobrir qualquer dano físico causado a ele, mesmo se for letal. E assim, ele aumenta seu tamanho e poder, incluindo força, durabilidade e velocidade. E esses aumentos são proporcionais aos danos infligidos, o que o fez ficar gigantesco e retornar até mesmo de golpes que partiram o seu corpo ao meio, algo que o faz realmente ser imortal. E usando o milagre, o Geralt ainda pode manifestar as esperanças dos seus aliados em sua arma espiritual, a Hoffnung. E ao fazer isso, a Hoffnung se torna quase inquebrável e reflete qualquer dano que ela leva de volta para o inimigo. E como se não fosse o bastante, ele ainda pode elevar o nível dos seus poderes ativando a sua Volstagg, que é chamada de Astonig. Em sexto lugar, Jugran Haschwald, ou como diria Yhwach, Hausborto. A outra metade de Deus, o Stan Ritter, grande mestre, e o Quincy mais poderoso depois de Yhwach. Pelo menos é o que a maioria de vocês acredita. E apesar de eu discordar, tenho que reconhecer que o Jugran é extremamente poderoso. E como ele é dito ser a outra parte do Rei Quincy, ele também é um Quincy raro, que possui o poder da distribuição de alma, assim como o pai dos Quincy's. E a partir disso ele pode transmitir seu poder para outros Quincy's. E em sua infância não podia absorver Heishi ou até mesmo criar arcos espirituais. Mas com o passar dos anos, ele superou essa barreira natural e aprendeu a usar a técnica base dos Quincy's. A sua Shrift é a letra B, que é a de balance ou a balança. Galera, o Haschwald pode pegar um infortúnio que ocorre dentro de sua esfera de influência e dispersá-lo para aqueles que experimentam boa sorte. E para entender melhor, irei trazer um exemplo, onde se algum oponente ataca o Quincy, esse ataque será a boa sorte do inimigo e o infortúnio do Jugran. Porém, ele pode pegar esse infortúnio e passá-lo para o seu escudo de Freud, e a partir daí ele pode redirecioná-lo para o inimigo. E claro, assim como outros Quincy's poderosos dessa lista, o Jugran também possui a capacidade de usar Hiren, Kyaku e Blunt, além de possuir um poder espiritual imenso, onde também possui um nível de poder maior do que o do capitão comum. E além disso, o Jugran é um exímio espadachim, porque como passou boa parte da sua vida sem poder manipular Heishi, ele treinou muito sua habilidade de espada para poder batalhar. E por último, mas não menos importante, como ele é a contraparte de Yhwach, quando o Rei Quincy dorme, eles trocam os poderes. E dessa forma, o Jugran obtém o de All Might. Porém, ele possui apenas a capacidade de enxergar o futuro e não de alterá-lo como o Rei Quincy. E sabe o que eu vejo no futuro? Você, depois que finalizar esse vídeo, indo na descrição dele para conferir 3 vídeos de rank aqui do canal que a galera gostou muito. O rank de todas as bancais de Bleach, o rank de todas as Chikais de Bleach e o rank de todos os Shinigamis de Bleach. E eu vou deixar os 3 vídeos aqui na descrição para você escolher algum deles para assistir depois que terminar esse aqui, beleza? E bom, recado dado, vamos agora para o nosso top 5. No caso, é o top 5 de vocês. Em quinto lugar, Yamamoto Genryusai, o fundador do Gotei 13 e comandante por mais de 1000 anos. Foi ele quem derrotou o Rei Quincy na batalha de 1000 anos atrás, porém foi de base pelo próprio Yhwach no início do arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. E galera, o Yamamoto era um Shinigami completo e dominava os 4 estilos de lutas dos Shinigamis, e era extremamente rápido no Shunpo, possuía alto domínio em Hakuda, onde mesmo lutando sem espada era capaz de derrotar um arranca de nível espada como o Underwise sem dificuldades, no soco. E além, claro, de ser capaz de usar Kidous de nível 90 sem encantamento e ainda assim ter um poder devastador, como por exemplo o seu Itokaso. Mas claro, o seu maior poder vem da sua Zanpakuto, que é a Hyunjin Chakra. A Zanpakuto, com maior poder destrutivo,
efetivo de todas e também a Zanpakuto mais poderosa do tipo fogo. E qualquer um que é atingido por seu ataque é incinerado e transformado em cinzas no mesmo instante. E claro, sua Bankai aumenta ainda mais a capacidade do seu poder de fogo. E quando é liberada, a Zanka no Tachi engole todas as chamas liberadas durante a Shikai e condensa tudo dentro da espada de Yamamoto. E ela não espalha o fogo ou queima, mas sim apaga a existência de qualquer coisa que toque com a ponta da lâmina. E essa é uma das 4 habilidades que essa Bankai possui. Por quê? As outras 3 consistem em criar um manto de fogo que envolve Yamamoto com um calor tão intenso que parece o calor do sol, e esse manto chega a atingir 15 milhões de graus. Porém, não é fogo de fato, mas sim a Reiatsu do comandante, que é tão quente que parece fogo. A terceira habilidade é a capacidade de invocar um exército de 10 trilhões de mortos para lutar em seu nome. E a última é um corte de fogo concentrado que incinera tudo que toca até não restar nada. Em quarto lugar, Ichibei Yosube, o líder da Divisão Zero e o Shinigami puro mais poderoso de todos. O Ichibei serve o Rei das Almas desde os tempos antigos da Soul Society, antes mesmo dos 3 mundos existirem, e foi ele quem deu o nome de praticamente tudo na Sociedade das Almas, incluindo os nomes Shikai e Bankai. Galera, o monge também era um de 5 potenciais de guerra e o seu poder espiritual é imensurável. Ele foi até mesmo capaz de derrotar Yūrabara, antes, claro, dele despertar o seu The All Might. Porém, quando o vilão despertou seu poder, ele reescreveu sua própria morte e derrotou o líder dos Shinigamis. E claro, também vale citar que o Ichibei domina os estilos de luta que usa, e é extremamente rápido usando o Shunpon, é um exímio espadachim e é um mestre em Kido, podendo até mesmo usar um Hadou secreto nunca antes visto na obra, que é chamado de Sanado Teppusatsu, que é um gigante dragão que sopra um vento poderoso que foi forte o suficiente para quebrar o Bloodvein Haineber do Yūrabara. E além disso, ele possui a capacidade de usar a manifestação de partes espirituais do seu corpo, onde ele pode usar a técnica Senritsu Tensho, onde manifesta uma grande mão que atinge o inimigo com a força extrema. E galera, o Ichibei também possui o poder do nome, onde além de saber o nome de tudo que existe, ele também possui uma maldição em seu nome. Se alguém que é indigno de chamá-lo o fizer, perderá sua voz. E também possui a capacidade de auto-reconstituição, porque se seu corpo for totalmente destruído, o Ichibei pode restaurá-lo completamente, e ele consegue isso roubando um pouco de poder de alguém que diz o seu nome para iniciar o processo. E para isso, ele pode falar mentalmente com os indivíduos ao seu redor e lhes pedir para chamar o seu nome. E claro, falando da sua Zanpakuto, se chama Ichimonji, e que é diferente das outras Zanpakutos porque ela não corta carne, mas sim o nome, onde, por exemplo, se o Ichibei atingir o braço do seu inimigo, o nome braço será cortado e o braço do seu oponente se tornará praticamente inútil, ao ponto de nem conseguir levantar uma espada, por exemplo. E quando liberada, ela libera uma tinta e qualquer coisa que essa tinta cubra perde o seu nome e, portanto, os seus poderes. E o seu poder é o poder de todo o preto do mundo. E toda vez que o Ichibei libera Ichimonji, toda a cor preta de todos os seres, mortos ou vivos, torna-se o seu poder. E galera, vale citar que durante a sua Shikai, ele pode usar a sua técnica Futen Taisatsuryo, onde o Ichibei traz uma enorme quantidade de escuridão à sua volta e enche o copo com ela antes de beber desse copo. E depois recinta o encantamento e cria um grão de mausoléu. Essa técnica tira toda a escuridão do seu oponente, incluindo carne, sangue e ossos, até que nada reste, e sua destruição seja tão absoluta que eles nem mesmo conseguirão reencarnar. E claro, a sua Bankai se chama Shirafude Ichimonji, e com ela, o Ichibei pode dar e mudar o nome dos alvos que foram atingidos pela tinta da Ichimonji, e ele faz isso escrevendo um kanji em seu corpo, e ao fazê-lo, ele dá ao seu alvo as propriedades e os poderes do nome concedido, como por exemplo, como na luta contra os Rei Queens, em que ele lhe deu o nome de Formiga Negra, o Yūrabara se tornou tão fraco e impotente quanto uma formiga. Em terceiro lugar, Kurosaki Ichigo, o Digimon favorito de Bleach, aquele que é um híbrido de todas as raças da obra e possui poderes Shinigami, Quincy, Hollow e Fullbring. E galera, o Ichigo atingiu seu ápice de poder mostrado até aqui após o seu treinamento no Palácio Real, e foi lá que descobriu que durante toda a obra de Bleach ele estava usando apenas uma fração do seu poder. E galera, o Ichigo possui um poder espiritual imensurável, podendo até mesmo passar longos períodos de tempo com a sua Bankai ativada e ainda assim se manter poderoso, algo que não é visto com outros Shinigamis. Além disso,
disso, ganhou a capacidade de controlar a sua Reiatsu flutuante, que mostra que ele é tão poderoso que se torna automaticamente visível quando ele está se preparando para a batalha. E claro, vale mencionar que depois desse treinamento, o protagonista de Bleach se tornou um dos personagens mais rápidos da obra, se não o mais rápido, quando ele foi capaz de fazer um caminho que duraria dias apenas em horas. E vale mencionar também que ele possui um conhecimento em combate corpo a corpo, porque é treinado em artes marciais desde a sua infância, algo que muitas vezes se tornou útil durante suas batalhas, assim como a sua nova Zangetsu, que é dividida em duas espadas, que na verdade são uma bainha e uma espada, que permite que o Ichigo mude a forma delas para algo semelhante à sua antiga Shikai à vontade. E claro, falando das espadas separadas, o Ichigo pode disparar Getsuga Tenshou das duas, ou ainda pode disparar o seu golpe novo, que é o Getsuga duplo, chamado de Getsuga Juichishou. E galera, apenas nessa forma da True Shikai, ou verdadeira Shikai em português, o Ichigo foi capaz de fazer um grande buraco no Palácio do Rei das Almas, e até mesmo afastar alguém tão poderoso quanto Yhwach. E quando ele ativa sua Bankai, a Tensa Zangetsu, o Ichigo funde as suas duas espadas, simbolizando a fusão dos seus poderes. Essa Bankai possui um poder absurdo que o Rei Quincy temeu, e por causa disso, decidiu quebrá-la logo após a sua liberação, usando o The All Might, porque segundo ele, ela seria um problema, e por causa disso, até hoje não vimos a nova habilidade dessa Bankai, embora ela tenha sido consertada pelo Orihime junto com o Tsukishima, e o máximo que tenhamos visto do Ichigo usando ela foi um Getsuga Tenshou extremamente poderoso que foi capaz de partir o Rei Quincy ao meio, um dano físico que nenhum outro personagem fez no vilão final. E galera, como se não fosse o bastante, o Ichigo ainda possui poderes Quincy como Blood e também possui a sua nova forma chamada de Chifre da Salvação, que lhe garante um aumento de poder que aumenta ainda mais a sua velocidade, força e Reiatsu, além claro da capacidade de fundir um Getsuga Tenshou com um Gran Rei Zero, para formar um Gran Rei Zero Getsuga Tenshou. E além disso, vale comentar que o Ichigo foi escolhido como um dos 5 potenciais de guerra, era também um dos poucos seres vivos capazes de derrotar Hikone na novel do Izagi. Em segundo lugar, Aizen Sosuke. Ele é o ex-capitão da 5ª divisão e atualmente está preso no Muken, mas apesar disso, evoluiu no seu tempo preso por causa do Hogyoku. E é dito pelo Urahara Kisuke que provavelmente ele está mais poderoso do que quando enfrentou o Ichigo, apesar dele estar impossibilitado de fazer as transformações por causa dos selos que foram colocados nele. E claro, vale comentar que a sua imensa Reiatsu não foi diminuída em poder por causa dos selos, mas sim teve o seu alcance limitado e a deixou próximo ao seu corpo. E galera, vale comentar que o Aizen é um Shinigami completo e domina os 4 estilos de luta que um Shinigami pode usar, com seu Shupo sendo extremamente veloz, com a sua habilidade em Hakuda auxiliando ele em combate de curto alcance e com a sua habilidade de Kido o permitindo usar Kidos de nível 90, como o Hadou 90 Kurohitsugi, que por causa do nível de poder do vilão de Bleach poderia distorcer o tempo e o espaço, e também pode usar o Hadou 99, o Goryon Temetsu, que invoca 5 dragões feitos de Reiatsu para atacar o oponente. E embora não tenha feito dano físico, o Rei Quincy com o poder do Rei das Almas absorvido é sim um dos Hadous mais poderosos que existem. E além disso, vale comentar que por causa da sua fusão com o Hogyoku, o Aizen Sosuke ganhou um grau de imortalidade, devido à sua enorme capacidade de se regenerar em alta velocidade, mas a sua maior habilidade vem através do uso da sua Kyoka Suigetsu e da sua habilidade de hipnose completa, que permite ele controlar os 5 sentidos das pessoas até o ponto em que pode fazer elas verem o que quer que ele queira. E a condição de iniciação para a hipnose é que o inimigo veja Kyoka Suigetsu no exato momento em que é liberado, e depois de vê-la apenas uma vez, essa pessoa sucumbirá completamente à hipnose toda vez que for liberada, independentemente de quanto tempo atrás elas viram. E claro, depois que o Hogyoku desintegra sua Zanpakuto, o Aizen ainda é capaz de usar seus poderes ilusórios, mesmo contra o The All Might do Yhwach. No entanto, como o Rei Quincy é muito poderoso, a sua hipnose fica defeituosa, porque normalmente ele controlaria o que o inimigo estaria vendo. Porém, nesse caso, ele não está ciente do que o Yhwach está percebendo no momento. E por último, mas não menos importante, é importante dizer que o Aizen também foi considerado um dos 5 potenciais especiais de guerra. E em primeiro lugar, Yhwach. Claro, não poderia ser diferente, porque o filho do Rei das Almas é sim o segundo ser mais poderoso de Bleach, e está apenas abaixo do seu pai. O Rei Quincy, ou Vossa Majestade, como é chamado por seus subordinados, já é extremamente poderoso sem um poder que herdou do seu pai, The All Might, ou o Todo-Poderoso.
porque ele consegue dominar todas as habilidades básicas dos Quincy's, como a manipulação de Reishi para criar armas. É um mestre no uso de Heian-Kyaku e no uso de Blunt, onde mostrou técnicas acima do comum, como por exemplo o seu Blunt Vein Hyanbe, que estende seu Blunt para fora do seu corpo para criar um campo de força que bloqueia os ataques recebidos, e esse campo de força consome tudo ao seu redor. Mas claro, como o Rei Quincy, o Yhwach possui ainda mais habilidades, como por exemplo a capacidade de usar diversos feitiços Quincy's e o House Valen, onde ele pode retirar os poderes dos Quincy's que escolher, um poder que é fatal para suas vítimas se elas já estiverem fracas, como aconteceu com a mãe do Easter Ryu, por exemplo. Mas claro, a grande diferença do Yhwach para os outros Quincy's poderosos de Bleach é que ele possui a capacidade de distribuir sua alma quando outras pessoas tocam nele, e o Yhwach adquire poder concedendo uma habilidade, permitindo que o seu portador a cultive e depois a tome de volta. E galera, como falei no início desse tópico, o Yhwach possui o poder de All Might, que é, na minha opinião, a habilidade mais poderosa de Bleach. E com ela, ele consegue enxergar o futuro, mas não apenas o futuro linear, mas sim todas as possibilidades de futuro o tempo todo. Mas o mais assustador desse poder é que a sua verdadeira capacidade é de alterar o futuro da maneira que desejar, algo que o permite até mesmo reescrever a própria morte. Inclusive, ele fez isso 2 vezes. E pronto, é isso. Terminou? Nada disso. Com esse poder, o Rei Quincy diz que tudo que ele pode ver, ele pode entender, e tudo que ele entende não causa dano nele. E galera, apesar de todo esse poder, ele se torna ainda mais poderoso quando absorve parte do Rei das Almas, algo que o torna tão surreal que o seu poder espiritual se torna ainda mais imensurável, e simplesmente exercendo sua Reiatsu, ele pode destruir grandes estruturas como o Palácio do Rei das Almas, e também, como vimos em sua batalha contra Aizen Sasuke, ele destruiu sua cadeira supressora de Reiatsu, onde o Aizen era incapaz de fazer o mesmo com um Hadou 90 com poder total. Claro, por último, mas não menos importante, vale comentar que a sua própria Reiatsu assume uma forma constantemente visível de escuridão fluindo dele, e é potente e concentrado o suficiente para que o Yhwach possa realmente usá-lo em combate, tanto para ataque quanto para defesa. E bom galera, esse foi o ranking dos 10 personagens mais fortes de Bleach, de acordo com vocês. Espero que tenham gostado. E não esquece, quer economizar uma grana na compra dos seus mangás ou figure action, e de quebra economizar tempo porque não vai precisar ficar procurando promoção boa por aí. Na descrição tá o link do canal de promoções do Zé no Telegram. Clica lá e confere as promoções que já estão disponíveis, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E bom, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!